Oiê, voltei. Vamos lá. Esperar vocês entrarem aqui para ver. Oiê, e aí, tá funcionando meu som agora? Estão me ouvindo? Não sei se era o meu fone. Estão conseguindo me ouvir? Sim? Ai, glória a Deus. Eu aqui, nossa, tava super num raciocínio. É que eu não consigo ler os comentários. Eu vi que a Van tava me ligando. Obrigada, Van, maravilhosa. Deixa eu ligar aqui o YouTube, que eu tô fazendo simultâneo. Obrigada, meninas maravilhosas. Vamos lá, bem-vindas de novo ao Almoçando no Quintal. Hoje a gente vai falar sobre o que mais atrapalha o desenvolvimento emocional. Eu não sei se o som começou a falhar do nada ou se vocês conseguiram ouvir tudo, enfim, mas eu vou começar de novo, que é melhor que a gente enfim, se perder algum raciocínio. E qualquer coisa, se o som falhar, me liga de novo, tá, Van? Vamos lá. Então, gente, quem não me conhece, eu sou a Cíntia Cruz, sou psicóloga, especialista em inteligência emocional. Faço um trabalho aí de desenvolvimento emocional há quase 10 anos, tanto individualmente, né, clinicando, atendendo clientes individualmente, quanto treinamentos. E eu tenho observado, principalmente agora nesse período de pandemia, é, alguns comportamentos que eu já vinha observando, mas que eu acho que agora eles estão muito mais tá bem mais forte, né, acontecendo e que atrapalha demais o desenvolvimento emocional das pessoas, né? E que comportamentos são esses? Então, dentro do mundo organizacional, a gente coloca a inteligência emocional dentro das soft skills, que são as habilidades comportamentais, né? As habilidades de comunicação, de relacionamento e inteligência emocional tá dentro delas. Eu acho que há uns 6, 7 anos atrás, a gente tinha uma pesquisa, um dado que era 80% das demissões dentro do mundo organizacional eram feitas por conta de questões emocionais, de inteligência emocional. Cara, já era um número super alto, né? Agora, em 2019, que saiu esse resultado de novo, foi para 90%. Então, 90% das demissões não são feitas por questões técnicas. Não é porque o cara não manja de planilha, não é porque o cara não manja de tal. É porque a pessoa não sabe lidar com as próprias emoções, não sabe lidar com as emoções do outro, não sabe demonstrar o que ela está sentindo. Isso afeta feedback, isso afeta um monte de coisa. As pessoas não entendem que inteligência emocional é algo de base. Não adianta você estudar em Harvard. Se você é ansioso, se você tem crise de raiva, você não vai conseguir se manter numa empresa legal por muito tempo. Você não vai conseguir empreender. Então eu vejo a galera do empreendedorismo, nossa, faz um monte de curso e aprende isso, e aprende aquilo, marketing digital, não sei o quê. Cara, se você não tiver domínio emocional, não vai rolar. A mesma coisa para quem trabalha em empresa, a mesma coisa para quem quer ter um relacionamento melhor com a família. Inteligência emocional é a base de tudo, né? E aí, qual que é o primeiro problema, né? Por que atrapalha as pessoas a desenvolverem inteligência emocional? Primeira coisa, elas não saberem que isso dá para ser desenvolvido. Primeira coisa. Tem muita gente, normalmente quando eu pego Uber, as pessoas, o cara do Uber pergunta, né, o que eu faço? Eu falo, eu trabalho com inteligência emocional, dou aula de inteligência emocional, né? E eu sempre escuto, a pessoa sempre fala a mesma coisa, ela fala assim, nossa, mas isso se ensina? Se ensina inteligência emocional? Sim, se ensina e se desenvolve, né? A gente consegue desenvolver inteligência emocional, é quase como se fosse uma musculatura, tem que treinar, tá? Então esse é o primeiro problema, as pessoas não saberem que dá para desenvolver, que isso, enfim, dá para aprender, dá para desenvolver. A segunda coisa é as pessoas mentirem para elas mesmas, né? Então assim,
beleza, ela não sabe que dá pra desenvolver, mas aí quando eu explico como que funciona, ela vira pra mim e fala assim, Cíntia, mas o meu problema, você não tem noção. Eu sou um cara que isso, isso e isso. Não, porque a minha família, a minha história de vida... Cara, as pessoas têm uma mania de achar que o problema delas é especial ou que o problema delas é único. E não é. Tipo assim, o seu problema não é único e não é especial. E eu sei que você quer, né? Porque, claro, o problema é nosso, né, gente? A gente tá sofrendo com ele, então assim, a gente quer que ele seja, nossa, o problema mais do mundo. Mas não é. Tipo, e eu tenho que falar isso pra você. Seu problema não é especial. É muito normal, o paciente chega pra mim na clínica, conta lá o que tá acontecendo com ele e tal, aí ele vira pra mim e fala assim, você deve estar pensando, meu Deus, esse paciente não sei o quê, ou você deve estar pensando que eu sou louco, ou você deve estar pensando, não, querido, eu não estou pensando isso, e não, assim, você não é o Alconcur dos problemas emocionais do mundo. Tipo, não é. Os seres humanos, eles têm caminhos em relação a problemas, principalmente na linha das emoções, muito parecidos. Claro que a história de vida é diferente, o repertório emocional é diferente, mas os problemas são muito parecidos. De verdade, gente, trabalho com isso há quase 10 anos. Para de achar que ninguém vai resolver o seu problema, tipo, seu problema é especial, ou ele é, nossa, muito raro, porque você... Peraí que eu acho que minha bateria... Continua me ouvindo bem aí, gente? Tá tudo bem? Acho que tá, né? Tá rolando coraçõezinhos, então tá tudo bem. Então, assim, se você continuar achando que seu problema é único, que, nossa, ninguém é capaz de... Você realmente não vai resolver o seu problema, fica aí na merda e seguimos a vida aqui. Agora, se você acha e se você quer de fato resolver esse problema, aí a gente pode continuar a nossa conversa. E eu falo isso, gente, porque quando a gente tem um problema de cunho emocional, como a grande maioria dos nossos problemas a gente tem ganho com isso. Uma pessoa que é muito nervosa, eu escuto muito isso. Nossa, Cintia, eu tenho crise de raiva com frequência. É muito difícil, porque depois eu tenho que me desculpar. E aí fica aquela situação, sabe? Me ajuda com isso e tal. Alguém que tem crise de raiva com frequência tem muito ganho. Porque pensa assim, gente, quando uma pessoa grita com você, ou quando uma pessoa dá um chilique, você não para de falar na hora, ou você grita de volta, mas daqui a pouco já encerrou o assunto. Alguém que é violento, que é agressivo, tem resultado. Porque consegue cortar uma conversa na hora, porque consegue fazer o outro calar a boca na agressividade, porque consegue encerrar assunto. Depois tem que pedir desculpa, gera um monte de problema. Mas naquele momento, a pessoa só sabe lidar com a situação assim. Né? O outro tá falando algo que incomoda, ela não sabe ouvir, então ela manda calar a boca, não sei o quê. Ela tem ganho com aquilo. Então, quando alguém vira pra mim e fala assim, Cíntia, me ajuda a ser menos nervoso, eu fico pensando, será que essa pessoa quer isso mesmo? Será que ela tá preparada para lidar? Porque quando a gente não dá crise de raiva, não dá chilique, a gente é obrigada a conversar, né, com a outra pessoa. Será que essa pessoa tá preparada para ter essas conversas? Então, o que acontece? Como que a gente resolve essas coisas, né? Eu trabalho com isso há praticamente 10 anos, né? Nesse tempo, eu estudei um monte de coisa, eu li um monte de coisa, artigo científico, pesquisa, livros mais populares, tudo que vocês puderem imaginar para que eu fosse capaz de acumular técnicas, ferramentas, dinâmicas, processos, para que a inteligência emocional fosse algo que desse para levar para a prática, que não ficasse algo muito teórico, porque beleza, gente, eu sou psicóloga, eu adoro coisas teóricas, né? Mas e na prática, no fundo, o que o paciente quer saber, ou o que o cliente ou o aluno querem saber é, na prática, como é que eu mudo isso? Na prática, como é que eu não mando o meu marido calar a boca quando ele começa com aqueles assuntos chatos lá dele? Então, assim, o meu esforço em todos os trabalhos que eu faço é trazer inteligência ou gestão emocional de uma maneira
prática. Até por isso que eu tenho feito essas, né, comecei esse projeto das lives aqui na hora do almoço. E aí vamos pro case? Vamos pro exemplo prático de como que a gente faz, então, quando uma pessoa de fato quer mudar, né? Quando uma pessoa, porque tem muita gente que fala, né? Ai, mas eu já fiz curso, mas ai, que não sei o que, não adiantou. Vamos lá. Eu tinha um cliente e as pessoas me procuram muito para fazer projetos específicos, assim. Não para fazer terapia, sei lá, sem fim, mas tipo assim, sim, estou passando por esse problema, preciso me reorganizar emocionalmente para lidar com isso, né? Então, nesse caso desse exemplo, esse meu cliente, ele tinha acabado de ser promovido, né, a executivo de uma empresa grande e ele não estava conseguindo lidar com o estresse que veio junto com a promoção, porque ele tinha uma equipe menor, ele trabalhava com menos gente, e aí quando ele recebeu a promoção, equipe grande, interface com outras áreas, um monte de cliente, era uma multinacional, então lidando com outros países, outras culturas, em 2 meses ele estava assim completamente surtado. 2 filhos pequenos, enfim, então assim, né, vida pessoal, vida profissional, tudo misturado, aquele bololô. Quem nunca, né, gente, passou por uma situação dessa? E ele realmente estava afim de fazer uma gestão emocional melhor. Ele realmente entendeu que aquilo ia fazer diferença. Porque ele tinha todas as habilidades técnicas para estar nessa função. Né? Ele era um cara que manjava da área dele, ele tinha lá domínio das ferramentas que ele precisava, mas estava dando errado. E por que estava dando errado? Porque a base ele não tinha, gestão emocional. Primeira coisa que a gente fez, a gente mapeou a semana dele para entender quais eram os pontos de tensão, o que deixava ele mais estressado na semana pensando no trabalho. E aí ele se ligou observando a semana, tá? Então assim, ele durante uma semana inteira ficou lá olhando a rotina dele, percebendo qual momento do dia ele estava mais estressado, o que ele sentia no corpo. O que aconteceu aqui? Visualizar. Não consigo ler com esse fundo, gente. Pera aí. Não. Tá, não. Fiquei com medo de estar mudo de novo, mas não tá, né? E aí ele começou a identificar que o momento da semana dele que deixava ele mais estressado era quando ele tinha call, ou seja, Zoom, Skype, com muita gente. Imagina, né? Ainda bem que esse trabalho que a gente fez foi antes da pandemia, porque... Enfim, imagina agora na pandemia que a gente faz call um atrás do outro, né? Um Zoom atrás do outro. E por que ele ficava estressado, né? Porque eram muitas pessoas de vários países, todo mundo falando inglês. Então imagina, indiano falando inglês, chinês falando inglês, brasileiro falando inglês, aquele inglês todo maluco. Então às vezes não dava para entender exatamente o que estava sendo falado. Aí um cai, aí o outro volta, aí cai todo mundo. Aí, enfim, era super estressante para ele. E como que ele percebia que era estressante? Porque ele começou a fazer um mapeamento do corpo dele. Então, ele percebeu que antes dessas reuniões, cara, o coração dele já estava disparado, a respiração dele já estava ofegante. E a gente sabe, né, que respiração e batimento cardíaco, eles estão muito atrelados, né? Beleza, ele percebeu isso. E aí a gente pensou em alternativas, né, em ferramentas para que isso fosse ajustado, enfim, o que a gente podia fazer a respeito. E aí a nossa ideia foi, vamos fazer exercício de respiração para você controlar a sua respiração antes da reunião e você não começar a reunião estressado, porque ele percebeu também que quando ele começava a reunião estressado, as pessoas percebiam, aí ele ia deixando todo mundo estressado também, aí ia ficando aquele clima meio tenso, então não era legal, sabe? Então, gente, olha o que ele fez. Parece brincadeira de criança, né? 5 minutos antes da reunião, dessas reuniões, ou 3 minutos antes, ele fazia um exercício respiratório básico, que é aquele que a gente puxa o ar e solta o ar bem devagarzinho. Porque quando a gente inspira e expira bem devagar, a gente está controlando e estabilizando o nosso batimento cardíaco. Foi isso que ele fez. Então, toda vez que ele tinha um call, 5 minutos antes ou 3 minutinhos antes, ele fazia ali 3 minutos de exercício de respiração, e ele entrava na reunião com um estado emocional diferente.
E aí você pode virar para mim e falar assim: ai, Cíntia, mas isso aí para mim não vai funcionar. Até parece que eu vou lembrar de respirar antes de uma reunião. Até parece que imagina, já fiz curso de meditação, já não sei o que, já lá. Primeiro, se você está contestando o que eu estou falando, é porque você não levou a sério o que eu falei lá no começo, que é o seu problema não é especial. Primeira coisa. Segunda coisa é, você tentou? Gente, pra gente falar mal de alguma coisa, de uma técnica, a gente tem que tentar. Eu não pratico, eu não falo nada que eu não tenha praticado. Eu sei da dificuldade, eu sei que às vezes na rotina a gente não lembra de fazer o exercício, mas o quanto de verdade a gente quer mudar esse estado emocional. Ele queria mudar. Como é que ele lembrava de fazer o exercício? Não faço a menor ideia. Porque ele queria, gente. Ele, sei lá, se ele pôs um post-it, se ele lembrava sozinho, mas ele fez durante uma semana. E ele entrou tão nesse flow, nesse fluxo, que depois de uma semana ele não precisava mais, porque ele já tinha esse controle emocional para começar essas conversas. Então, assim, a maioria das pessoas que fala para mim isso, tipo, ai, Cintia, eu tentei, mas não deu certo, blá, 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 é porque elas tentaram 2 dias, 3 dias, e assim, tentaram, né? Elas não estavam lá com vontade de fazer acontecer. Então, pensa aí pensa aí com o teu coração se você de verdade quer mudar isso. Se você de verdade quer melhorar a relação com as pessoas que trabalham com você, com a tua equipe, se você de verdade quer ter essa tal dessa soft skill, se você realmente quer ter essa habilidade. E se você quiser, tem, enfim, diversas maneiras de desenvolver isso e eu tô aqui prestando e dando essas aulas para vocês por conta disso, tá? E aí, então, como que é o jeito certo, né? Com a minha experiência e com as coisas que eu já vi e tal, eu percebo que o jeito certo de colocar, de desenvolver a nossa gestão emocional é por meio de pílulas de conhecimento. Então, assim, a pessoa, ela não precisa saber da teoria inteira da inteligência emocional, não sei o que, não. Se ela souber de coisas específicas, então ela entende ali um pedacinho da teoria, aí ela vai, observa a prática dela, observa a vida dela, acho que a minha bateria tá acabando. Observa a rotina dela, faz uma análise daquilo e aí pensa numa intervenção, aí ela pensa numa técnica. Então ela entende a teoria, entende, né, algumas ferramentas, olha para a rotina dela, vê como aquilo pode entrar na rotina dela, coloca em prática, testa. É assim que dá certo. Ai, Cíntia, e se eu isso, e se eu aquilo? Gente, tô aqui, ó, com meu coração aberto, falando real o que eu observo com esse tempo todo de trabalho que eu tenho. Gestão emocional não é li 45 livros, absorvi um monte de conhecimento, aí a pessoa entra em pânico porque vê aquilo tudo, não consegue botar em prática, fica frustrado, piora. Não dá certo assim. Ficar no acerto e erro, sabe, sem ter conhecimento também não adianta. Tem que entrelaçar isso. E o meu papel como psicóloga, como treinadora, é fazer esse trabalho de curadoria de conteúdo, né? Então eu já li um monte de porcaria também, gente, já li, enfim, mas já li muita coisa boa, né? E aí, para poder chegar para um aluno, para um paciente e sugerir um passo a passo que faça sentido. Então, beleza, vamos para o nosso passo a passo, para a dica prática do nosso Almoçando no Quintal de hoje. Beleza, como é que a gente começa o nosso desenvolvimento emocional no dia a dia? Primeira coisa, você vai escolher alguma coisa para te lembrar de fazer esse exercício. Tem gente que põe o post-it no computador, tem gente que põe o elástico no pulso, rosa para lembrar, tem gente que põe um anel, tem gente que faz uma bolinha, sei lá. Problema seu, se vira aí, arruma um gatilho, algo que te faça lembrar de fazer o exercício que é anotar. Eu gosto de anotar. Você pode falar, ai, Cintia, eu não quero anotar, quero guardar na minha cabeça. Gente, cabeça não foi feita para guardar informação, né? O nosso cérebro foi feito para elaborar, não é essa a palavra? Não é elaborar, mas né, o nosso cérebro foi feito para criar pensamentos, para elaborar coisas, não para armazenar coisas, tá?
Então, por isso que eu prefiro, eu acho legal anotar. Então, o que que você vai anotar? Você vai anotar a situação. Então, sei lá, dentro do meu dia, tô aqui de boa, respondendo e-mail, nossa, começou a me dar um bode, começou a me dar uma preguiça. Então eu vou lá e vou anotar o que que eu tava sentindo. Preguiça, sonolência, falta de energia. Qual era o contexto? Ah, eu tinha que responder um e-mail, um cliente muito chato. E era um e-mail grande, o contexto era esse. E como é que o meu corpo ficou? Então é o que eu estava pensando, o que eu estava, né, sentindo, tanto de emoção quanto fisicamente, e qual era o contexto. É isso que a gente faz no começo. A gente começa a anotar essas coisas. Então, por exemplo, quando você começa a registrar essas coisas, você vai começar a perceber que a sua preguiça, a sua procrastinação, ela tem nome. Então, às vezes é o nome do cliente chato, às vezes é o nome daquela aula que você não gosta de fazer. Aí você começa a perceber que toda vez que o telefone toca e é seu chefe ou é o fulano da empresa, seu coração dispara, você sente raiva. E aí a gente vai melhorando e refinando essas sensações. Por quê? Porque daí a gente começa, tipo, nossa, mas por que eu fico sentindo raiva quando a Fernanda me liga? O que tá acontecendo? Ah, porque toda vez que ela liga pra pedir coisa, e aí ela é meio confusa, eu não entendo direito o que ela quer. Então, talvez eu precise melhorar a minha forma de me comunicar com a Fernanda para que eu não tenha esses picos de raiva, porque a gente sabe, né, que a raiva, por muito tempo no nosso corpo, ela é tóxica, né? Ela faz mal quimicamente mesmo, por conta das substâncias que ela produz e tal. Então, primeiro passo para o desenvolvimento é isso, gente. Não inventa a roda. É observar a tua rotina, entender esses momentos de emoções que são desconfortáveis e anotar o que você estava pensando, o que você estava sentindo emocionalmente e fisicamente e qual era o contexto. Para só aí a gente pensar em ferramentas de atuação direta, tá? Então era isso que eu queria falar por hoje. A gente vai ter live amanhã e sábado. Eu não tô divulgando os temas porque eu também tô sentindo pelos feedbacks e escolhendo melhor os temas, tá? Então ontem me deram uma dica muito legal para falar sobre a nossa criança interior, né? O nosso processo de aceitar a nossa criança interior e tal. E foi, nossa, enfim. Então, eu não vou divulgar os temas antes, a gente vai meio que conversando aqui. Deixa eu tentar ler o que vocês estão mandando, se vocês... Respiração, verdade, a gente sempre faz exercício de respiração em aula, espelhamento, bacana. Legal, gente, é isso. Valeu, obrigada por terem avisado aí do áudio. Vocês são muito amados e queridos. Nos vemos amanhã, meio-dia, aqui no Almoçando no Quintal. Beijo pra vocês.